Capítulo 6 1961 Dois jornalistas ignoraram o aviso de não entre na porta principal de Waverly Hills e entraram no hospital com suas câmeras fotográficas e cadernos de anotações em mãos. O local estava deserto e abandonado. Depois da descoberta dos antibióticos, a epidemia de tuberculose acabou e os serviços de Waverly Hills não foram mais necessários. Os poucos pacientes que ainda permaneciam ali foram mandados para outro hospital e Waverly Hills fechou suas portas em 1961. Agora o local estava ainda intacto, mas com algumas janelas quebradas, chão e paredes sujos e algumas macas e cadeiras de rodas esquecidas pelos corredores. Era como se estivessem abandonado o local do jeito que estava. Bill e Gary olharam atentamente ao redor, com suas câmeras em mãos, um pouco assustados. Não deveríamos estar aqui, Bill. Você quer ter um emprego, não quer? Venha! O que de errado pode acontecer? Gary engoliu em seco e seguiu pelos corredores. Você sente cheiro de panquecas? Cale-se, ordenou Bill. Eles tiraram algumas fotos dos arredores rapidamente, sentindo arrepios. Os longos corredores, as salas e quartos vazios, as escadas. Tiraram fotos das placas que levavam os nomes das salas e os números dos quartos. Fotografaram as macas de cerâmica do necrotério, as mesas da cozinha, os utensílios cirúrgicos. Viram as fichas esquecidas de pacientes na sala dos enfermeiros do primeiro andar e em seguida exploraram todos os andares do prédio, até anoitecer. Precisavam escrever uma matéria perfeita sobre o Waverly Hills e pretendiam absorver o máximo que podiam naquele dia para que não precisassem voltar em outro momento. Entraram então na sala de enfermeiros do quinto andar, na ala psiquiátrica. Era como se tivessem sido esquecidas no tempo. Ainda havia um raio-x sobre a mesa, papéis, fichas de pacientes e algumas fotos. Gary deixou a curiosidade levá-lo a explorar as poucas fichas que haviam ali. Hey, Bill! Veja só os motivos de internação da psiquiatria há 30 anos atrás. Demência, esquizofrenia, depressão, histeria, ninfomania. Citou a ler os tópicos diversos das fichas. Não mexa nisso, disse Bill. Não podemos interferir nos fatos. Acalme-se, ninguém vai saber. Pegou uma das fichas em mãos, em que a foto da paciente o chamou a atenção. Veja, é uma foto de enfermeira, disse ele, e leu o nome dela. Juliette Hasherfield, admissão na ala, 1933, morte, 1941. Ninfomania, histeria e esquizofrenia, envolvimento com paciente da ala psiquiátrica e internada. Que horror, Gary, largue isso. Veja, ficou no quarto 502. E o que isso tem a ver conosco? Vamos olhar. Já fotografamos centenas de quartos, Gary, mas um não é interessante. Vamos lá, ao menos se estarmos invadindo, vamos levar uma história interessante para o jornal. E Gary saiu da sala, indo em direção ao quarto 502. Bill foi atrás dele suspirando, quase impaciente. Já temos material suficiente, apenas vamos embora daqui, pedia Bill. Gary parou em frente ao quarto 502 e olhou pela janela da porta. Uau! Exclamou. Bill, veja isso! E Bill olhou para dentro também. O quarto abandonado por 20 anos o fez estremecer de excitação. As anotações nas paredes, a cama enferrujada com um colchão velho e sujo sobre ela, a janela quebrada com as cortinas rasgadas voando. Aquilo daria uma boa foto. Bill tentou entrar no quarto, mas estava trancado. Era o único quarto trancado em todo o hospital. Venha, ajude-me a arrombá-la, disse Bill, e Gary largou a câmera fotográfica por algum momento, colocando-a no chão. Chutaram a porta por umas 5 vezes, com todas as forças, até que ela se abriu violentamente para dentro, levantando alguma poeira do chão. Bill tossiu algumas vezes, levando o braço à boca. Olha o que fizemos, estamos destruindo esse patrimônio. Vou ter que fazer alguns ajustes na estrutura de qualquer jeito, se quiserem mesmo transformar isso aqui em um asilo. Venha, disse Gary, entrando no quarto. Soltaram uma exclamação assim que entraram e fotografaram tudo ao redor. As palavras nas paredes se entrelaçavam e algumas eram difíceis de ler, também levando em consideração o tempo que foram escritas. Ao fotografar a cama, Gary percebeu uma ponta de caderno para fora, debaixo do colchão. Ele pegou o caderninho sem pensar e o abriu, vendo que se tratava de um diário. Ao ler as escritas e poemas que compunham suas páginas, Gary percebeu que era o diário de Julie, a paciente da ficha que o chamou a atenção. Isso confirmava que Julie havia sido a última paciente a ficar naquele quarto. As palavras e fontes usadas para escrever nele eram a mesma das paredes, escritas em carvão. E aquele quarto havia sido mantido intocado por 20 anos.
Gary folheou o diário com uma excitação dentro de si, lendo os testemunhos e poemas de Julie, enquanto sentia um frio na espinha a cada página que lia. Arrepiava-se em pensar que tudo aquilo havia mesmo ocorrido em Waverly Hills. Bill, acho que encontramos nossa matéria. Gary encontrou então as anotações de Julie das últimas páginas, escritas às pressas, que mais pareciam um testamento ou uma carta de despedida. Leu rapidamente com uma expressão atordoada. Ele entregou então o diário a Bill, aberto nas últimas páginas, as páginas do suposto testamento, e Bill começou a ler. Meu nome é Julie Hasherfield, e se alguém está lendo isso é porque já estou morta. Não me importo realmente se alguém vai ler, apenas me sinto na obrigação de me explicar, alguém que realmente vai acreditar em mim, o que aconteceu comigo em Waverly Hills. Dediquei 2 anos da minha vida a esse hospital como enfermeira. Vi e vivi coisas abomináveis, inexplicáveis. Vi colegas de trabalho e pacientes queridos morrerem, sem que eu pudesse fazer nada do que estava ao meu alcance para salvá-los. Via tratamentos os mais desumanos acontecerem aqui, sem nenhum remorso. Vi pessoas sofrerem apenas por divertimento dos meus superiores. Vi corpos sendo transportados aos montes por aquele túnel escuro. Não é assim que as pessoas deveriam ser tratadas depois de sua morte. São pessoas. São seres humanos tratados com descaso como pedaços de carne. E eu também serei tratada assim. Durante meus anos como paciente fui tratada assim. Então por que depois da minha morte seria diferente? Vi crianças serem enterradas como indigentes. Vi e ouvi coisas que não existem. Vi a mim mesma cometer meu próprio suicídio milhares de vezes, da própria janela do meu quarto. Vi enfermeiras enlouquecerem, tirarem a própria vida, e vi minha melhor amiga abortar seu bebê contra sua vontade e sendo assassinada. Vi o grande amor da minha vida morrer apenas para divertir os miseráveis que trabalhavam aqui. Vi pessoas me guiarem às suas covas. Vi pacientes matarem outros. Mas apesar de todo o sofrimento que passei aqui, também fiz amigos e encontrei o verdadeiro amor. Aprendi mais sobre a vida do que qualquer um pode imaginar. Acredito que tudo isso não tenha valido a pena, afinal, porque o sofrimento, o abuso e a humilhação foram maiores do que as partes boas. Esse lugar no qual eu dediquei minha vida me traiu e fui internada aqui como louca contra a minha vontade, assim como a maioria dos outros internos. A vida foi ingrata comigo, mas aprendi que as pessoas são hipócritas. O mundo é hipócrita. As pessoas que me julgaram e me feriram são pessoas muito piores do que eu, e elas vivem em liberdade. Minha família me abandonou para que eu pudesse apodrecer aqui. Nunca saberei o que ganhei em troca de ser boa, de me colocar no lugar dos outros. Se eu tivesse sido ruim ou fria, teria sofrido muito menos. Se eu não tivesse sido tão humana, talvez eu não tivesse passado por nada disso e minha vida seria normalizada agora. Talvez agora, devido a isso, eu entenda a frieza dos outros médicos e enfermeiros. O hospital foi perdendo pacientes ao longo do tempo, e a epidemia de tuberculose foi diminuindo devido ao descobrimento dos antibióticos. Em troca disso, os médicos não tinham mais muitas pessoas para torturar, por isso faziam isso repetidas vezes com os internos que aqui permaneceram. Mas, uma vez que uma pessoa é destinada ao Waverly Hills, ela nunca mais sai. E essa maldição caiu sobre mim, afinal. Fui vítima da minha própria loucura. Eu acho, e o destino que eu deveria ter seguido desde o início. A janela do quarto 502 será minha cova, e Waverly Hills meu purgatório. Me despeço inutilmente a quem quiser ouvir as últimas coisas que uma paciente da ala psiquiátrica, esquecida por todos e deixada para morrer às traças, tem a dizer. Adeus. Mundo que deu as costas a alguém que nunca fez o mesmo por você. 1941. Bill sentiu calafrios a terminar de ler aquilo. Em seguida olhou para Gary. Leve a ficha e a foto dela. Ela iria querer que publicássemos isso. O quarto pareceu mais frio e eles ouviram um barulho de chave se aproximando. Tem alguém aqui? Perguntou Gary. E em seguida Bill olhou para fora do quarto. Os corredores estavam desertos. Vamos sair daqui, disse Bill. Gary o seguiu até a saída do hospital. Você não sente cheiro de panquecas? Foi Bill quem perguntou dessa vez. Saíram de Waverly Hills em direção ao carro de Bill, que os aguardava em frente à porta da frente. Deram partida e desapareceram pelo caminho da colina, em meio às árvores do grande bosque que rodeava Waverly Hills, iluminadas pela luz da lua. Da janela do quarto 502, Julie os observava se afastando. Respirou fundo sentindo o vento gelado daquela noite tocar-lhe o rosto pálido, e em seguida deixou seu corpo cair em direção ao chão. Depois de alguns segundos, reapareceu no quarto, subiu na janela novamente e deixou o corpo cair.
E era assim que Julie passaria a eternidade, escutando um barulho de corda balançando atrás de si.